501, Centro. Telefone 3411-1313. Nova Liberdade. Nova Liberdade. Vamos gravar agora você falando papai, tá bom? Tá bom. Então fala, papai. Pizza. Não, sem brincadeira, fala papai. Pizza. Mas pizza onde? Na pizzaria e churrascaria gaúcha, papai. Tá, mas só se você acertar o telefone de lá. 3411-0909. E o WhatsApp? 3411-0909. Pronto, ganhou! Churrasco e pizza, gaúcha, gaúcha, gaúcha. Chegou a oportunidade de comprar a sua casa. Mude agora e saia do aluguel. Financiou, mudou. Casas com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem e com espaço para ampliação do seu imóvel. Localizada no loteamento Cidade Jardim, a 5 minutos do centro da cidade. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Informações 3442-5558. WhatsApp 99695-7400. 100% catalão. Nova Liberdade no ar. Nova. Aqui é bom demais. Nova Liberdade. Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 31 minutos. Estamos chegando com o programa Mais Catalão. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu sou Fabrício Obali. Neste dia 4 de maio, segunda-feira, nós chegamos, claro, com muita alegria, disposição e saúde, graças a Deus, para informar você, nosso ouvinte da Nova Liberdade FM, aqui do programa Mais Catalão, e você também que nos acompanha pelas redes sociais todos os dias nas lives ao vivo. É isso mesmo, Fabrini. Já estamos aqui com o programa Mais Catalão de hoje, dia 4 de maio, segunda-feira. Esse é um programa trazendo muita coisa bacana para você que sempre acompanha a gente no 102,7 da Nova Liberdade FM. Agradecendo, Fabrini, aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho, ao Colégio Veratis Educação de Verdade. Acesse as redes sociais e saiba mais sobre o Colégio Veratis, hein? O aplicativo Carona, se precisar sair de casa, vá de carona, baixe já o seu aplicativo, é Carona com K. E também a J. Ribeiro Imóveis, uma das melhores imobiliárias de Catalão. Já são mais de 18 anos de tradição aqui na cidade. Fabrini, quem está acompanhando a gente pelo 102,7 pode assistir ao nosso programa também no Instagram e também no Facebook. É só procurar lá Programa Mais Catalão e também pode mandar mensagens, dúvidas, perguntas pelo WhatsApp, né? É isso mesmo, o nosso WhatsApp já está liberado para você participar conosco aqui no programa Mais Catalão. É o WhatsApp da Nova Liberdade FM. Se você ainda não tem o número, não perde a oportunidade e anote aí, é o 996551027. Repetindo, 996551027, o WhatsApp da Nova Liberdade FM, só aguardando a sua participação. É isso aí, Fabrini. Hoje tem muita coisa bacana no programa Mais Catalão. Hoje é dia de falar de cardiologia. Nós vamos conversar com o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, que é cardiologista. Nós vamos falar sobre infarto do miocárdio. Hoje também, Fabrício, nós vamos estrear um novo quadro aqui no programa Mais Catalão, falando sobre formação profissional, dando dicas para você aí de casa que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Enfim, vamos falar também de motivação, vamos falar de muita coisa bacana nesse quadro às segundas-feiras. E hoje, Fabrício, nós vamos falar sobre a volta
do encaminhamento ao mercado de trabalho que está sendo feito pelo Cine, né? Depois de várias semanas fechadas, o Cine agora volta a funcionar. Nós vamos conversar com a secretária de Trabalho e Renda, Suzete Elias, ao vivo aqui por telefone. E a gente vai conversar também com o secretário de Saúde, o Velomar Rios, sobre os dados da Covid-19 aqui no nosso município. Esse é o programa Mais Catalão, que está só começando. Programa Mais Catalão. Você bem informado. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão desta segunda-feira, dia 4 de maio. Fabrini, como a gente sempre abre o nosso programa, a gente fala sobre os casos da Covid-19 no Brasil, em Goiás, aqui na nossa região e também no mundo. Fabrini, a gente vem com dados impressionantes no fim de semana sobre o avanço da Covid-19, especialmente no mundo e no Brasil. No mundo todo, já são mais de 3 milhões e meio de casos registrados. 3 milhões e meio de casos registrados no mundo todo, com praticamente 250 mortes já registradas no mundo inteiro. São dados preocupantes da Covid-19. Os Estados Unidos seguem aí na liderança como o país com maior quantidade de casos, e o Brasil aparece entre os 10 países do mundo, não só na quantidade de casos, mas também na quantidade de mortes. E aí, um dado muito importante nessa escalada da Covid-19 no mundo todo e no nosso país é que neste fim de semana o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil casos. Ou seja, é como se uma cidade inteira de Catalão estivesse com a Covid-19. A gente lembra que ainda há a situação da subnotificação, então acredita-se que esse número possa chegar a ser até 10 vezes maior, mas os números oficiais dão conta de 100 mil casos no Brasil. E a quantidade de mortes ultrapassou a marca dos 7 mil casos. Também são dados preocupantes que a gente vem acompanhando da Covid-19 no Brasil e no mundo. E a gente lembra que aqui em Goiás, Fabrini, nós chegamos a 850 casos confirmados, com 30 mortes confirmadas. Casos da Covid-19 que vem aumentando também no estado de Goiás. Nesse fim de semana, portanto, passando aí dos 800 casos no estado de Goiás, com 30 mortes. Mas aqui na nossa região, né, Fabrini, a gente continua com o número oficial dando conta de apenas um caso confirmado, não é isso? É isso mesmo. Aqui em Catalão, a Prefeitura Municipal ainda não atualizou os números, né, aqueles suspeitos e os descartados, mas a gente permanece no município com apenas um caso confirmado daquele paciente que esteve na Suíça. Ele teve o diagnóstico da Covid-19, já teve inclusive o diagnóstico de cura também. Então, por enquanto, esse é o único caso confirmado aqui no município de Catalão. A gente lembra que o município deve atualizar ainda hoje, né, os números suspeitos e os descartados. Eu tenho a informação de que o comitê criado aqui na cidade esteve em reunião durante toda a manhã desta segunda-feira. E a gente deve, né, em seguida, atualizar esses números e as informações aqui do município de Catalão. Leandro, lembrando que a gente também tem vários casos confirmados, inclusive com mortes registradas em vários municípios vizinhos, tanto aqui da nossa região, no estado de Goiás, como também no município mineiro, Araguari, Uberlândia. Vários casos confirmados. E a gente lembra também, Leandro, que entre esses municípios aqui do estado de Goiás que tiveram casos confirmados, inclusive com morte, a gente cita aqui o exemplo de Ayanguera, Goiandira, Pires do Rio, Ipameri, Campo Alegre de Goiás, né? E por ser Catalão a maior cidade entre essas aqui na nossa região, o município tem recebido, inclusive na nossa rede hospitalar, hospitais particulares têm recebido pacientes com suspeita, com diagnóstico dessa doença para poder tratar. Quer dizer, né? Mesmo com essa situação, Catalão ainda é uma cidade privilegiada em se tratando do número de casos confirmados, né, Leandro? Com certeza, Fabrini. Inclusive, nós já estamos tentando contato com o secretário municipal
de Saúde, o Velomar Rios, que vai participar ao vivo aqui conosco para falar sobre os casos da Covid-19, para falar sobre toda essa situação aqui na nossa cidade. Fabrício, a gente lembra que o boletim mais recente, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Goiás, informou que são 5 casos já confirmados em Pires do Rio. Nós temos 5 casos já em Pires do Rio. Nós temos casos em Ipameri, como você falou. Nós temos 3 casos confirmados já em Goiandira. Portanto, já são vários casos se aproximando aqui da nossa cidade. E o próprio Velomar, o próprio secretário de Saúde, vem falando que a preocupação das autoridades de saúde é com a questão da proximidade com Uberlândia. E em Uberlândia, na cidade mineira, já são praticamente 200 casos confirmados da Covid-19 lá na cidade e 10 mortes confirmadas. Ainda existem outros 7 mil casos suspeitos em Uberlândia e também uma morte que está sendo investigada lá na cidade mineira. Portanto, são números que chamam bastante atenção e que reforçam a importância das pessoas continuarem em casa, né? A gente teve as medidas de flexibilização que foram feitas aqui na nossa cidade para que o comércio, as atividades comerciais, elas voltem a funcionar, mas a gente lembra que isso não é um recado claro para que as pessoas saiam de casa efetivamente, e sim que as pessoas podem sair de casa, né? E é importante a gente reforçar que as pessoas precisam continuar no isolamento social, né, Fabrinho? É isso mesmo, né? O secretário de Saúde, Velomar Rios, inclusive, tem batido muito nessa tecla, né? Que o remédio, a vacina que nós temos no momento é o distanciamento social. Então, as pessoas têm que ter, Leandro, consciência disso. E também não adianta a gente ter consciência e não agir, não tomar aí como responsabilidade a nossa parte. Então, a gente sabe que não existe remédio, né? Ainda não existe um tratamento 100% para essa doença, então a gente tem que fazer a nossa parte, porque a doença, a Covid-19 ainda está sob estudo, ainda não há 100% certeza sobre vários aspectos dessa doença, então a gente tem que ter a nossa responsabilidade, fazer a nossa parte, manter dentro do possível os nossos cuidados dentro de casa, com a nossa família, e só sair de casa mesmo quem precisa, Leandro, para as pessoas que estão trabalhando, para quem ainda não pode ficar em casa. É isso aí, Fabrício. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão. A gente traz uma notícia importante para aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão à procura de emprego. A partir de hoje, o encaminhamento ao emprego do Cine de Catalão, da Secretaria de Trabalho e Renda de Catalão, volta a funcionar, né, Fabrício? Esse serviço ele estava suspenso já há algumas semanas e a partir de hoje está de volta, né? É isso mesmo. Até então, a Secretaria de Trabalho e Renda, né, onde funciona o Cine aqui na cidade de Catalão, só estava atendendo, Leandro, em virtude de toda essa situação e até pela emergência os pedidos de seguro-desemprego, né, para dar entrada, entre outros, e quem vai explicar isso para a gente é a própria secretária de Trabalho e Renda, a Suzete Elias, que está conosco já na linha, ao vivo, estreando aqui no programa Mais Catalão. Muito boa tarde, Suzete, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Fabinho. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí pela primeira vez nesse programa que tem sido, assim, um marco, né, na história do rádio. Então vamos lá, Suzete, dá início a esse nosso bate-papo, né? A gente estava comentando aqui um pouco, né, sobre os atendimentos, os serviços, né, dessa instituição que é tão importante para a população catalana e principalmente nesse momento agora, né, numa emergência na saúde pública, a gente sabe que são serviços essenciais, né? Então conta pra gente, Suzete, quais eram os serviços que estavam sendo feitos e agora, né, a decisão de reabertura, nesse caso aí das oportunidades, né, as vagas de emprego disponíveis aqui para nossa cidade. Então, Fabrini, nós abrimos a Secretaria do Trabalho a partir do dia 22 de abril, exclusivamente para que nós podíamos atender o pessoal do seguro-desemprego que aguardava e carteira de trabalho. Eram os dois serviços que nós, desde o dia 22, estávamos prestando à comunidade. Seguro-desemprego,
porque nós tínhamos conhecimento de uma grande maioria que aguardava para dar entrada, né? E carteira de trabalho que nós também imaginávamos que alguns esperavam por ela para iniciar um novo trabalho. Para você ter ideia, do dia 22 até quinta-feira passada, nós fizemos uma média de 630 seguros-desemprego, que já demos entrada, fizemos 48 carteiras de trabalho e essa semana, eu não sei te dizer ainda que nós não fechamos o número que foi feito aqui na Secretaria do Trabalho. Mas iniciamos essa segunda-feira já oferecendo à comunidade algumas vagas de emprego. Trabalhamos semana passada em torno das empresas que trabalhavam já conosco, colocando vagas, fizemos esse trabalho e conseguimos hoje colocar 18 vagas de emprego no mercado. Entre elas, 4 vagas para PCD, para o portador de deficiência, como auxiliar de almoxerifado, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, recepcionista atendente, e mais 13 vagas para operador de máquinas de construção civil e mineração, que inclusive é da Cincinato. Eles estão contratando eles prestam serviço para a CEMOC, então já são 5 vagas para operador de máquinas, temos vagas para motorista de caminhão, temos vaga para pedreiro, 4 vagas para pedreiro, para marceneiro de móveis, para montador de móveis. Então, isso tudo nos traz uma certa alegria. Estamos voltando a oferecer vagas e a procura tem sido imensa hoje, porque as pessoas estão precisando retornar, né, ao mercado de trabalho. E é com muita, mas muita alegria que nós estamos fazendo isso e que, com certeza, contando com as grandes empresas, já começou a entrar outras vagas para amanhã e eu tenho certeza que o mercado vai nos ajudar aí a oferecer para o pessoal aí essas vagas de emprego que nós sempre acostumamos fazer. Suzete, como você disse, esse é assim, realmente um momento importante, né, e uma situação, um fato que a gente tem realmente que comemorar, né, porque no momento de crise, né, na saúde, onde a gente viu aí uma situação tão difícil, né, no comércio, na situação econômica, aqui em Catalão, as empresas, né, as próprias empresas com essa parceria aí com a Secretaria de Trabalho e Renda começam a anunciar, né, oportunizar vagas para a nossa população. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, Suzete, como é que as empresas, né, que tiverem vagas disponíveis, elas podem fazer para levar tudo isso, né, à visibilidade do público por meio do Cine, da Secretaria de Trabalho e Renda? Então, nós temos uma parceria com muitas empresas boas e que têm nos auxiliado. Por quê? Dia 30 de abril, que passou, quinta-feira passada, era o dia que nós havíamos marcado para fazer o segundo feirão do emprego. Mas numa situação que ninguém esperava, veio essa pandemia e nós não podíamos realizar como foi realizado no ano passado, com mais de 4 mil pessoas. Então, nós temos buscado essas empresas, ligado, feito esse trabalho pelo telefone. Nós temos a captação de vagas aqui e é através da captação de vagas que elas ligam, colocam, já a maioria tem o CNPJ e tudo. Então é isso que nós estamos pedindo para as empresas. Nos ajude com a nossa população num momento tão difícil desse. Liga para a Secretaria de Trabalho e Renda, nós teremos o maior prazer em atendê-las e colocar essas vagas disponíveis no mercado. Todas sabem o telefone daqui, se não souber, pode ligar para o 441-6504, 6510, 6511, que nós passamos a ligação para a captação de vagas.
onde a Lohane ou o José Filho fala com eles e joga isso aí na nossa abertura de vagas aqui, todas as manhãs, a partir das 8 horas. E encaminhamos. Nós damos a pessoa interessada que preenche os dados necessários, uma carta para a entrevista, uma carta de apresentação, ela vai até a empresa, faz a sua entrevista e que com certeza, se tiver tudo ok, com experiência, como eles querem, eles aproveitam mesmo. Tá certo, então, Suzete. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui conosco, né, nesse momento tão difícil, compartilhar informação útil, né, que vai realmente ajudar a população, ajudar o trabalhador, aquelas pessoas que estão em busca de uma oportunidade para voltar aí para o mercado de trabalho. Então, muito obrigada, Suzete. A gente, na oportunidade também, nos colocamos aqui, né, à disposição da Secretaria, do Cine, qualquer informação que possa, né, ajudar verdadeiramente a nossa comunidade, é para isso que nós estamos aqui. Eu te agradeço muito, a você, ao Leandro, a participação no seu programa. Com certeza, todas as novidades e as boas notícias aqui nós costumamos repassar para vocês e esperar que essas empresas, que o empregador coloque aqui conosco essas vagas em busca de saciar essa necessidade da nossa gente. Tá certo, então. Suzete Elias, muito obrigado, viu, pela sua participação ao vivo conosco aqui no programa Mais Catalão. Fabrini, a gente tem aqui, só repetindo, né, a Suzete já falou de algumas vagas, né, são 15 vagas disponíveis hoje. A gente tem, portanto, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza. Essas vagas são para portadores, né, de deficiência, pessoas com deficiência. A gente tem também vagas para marceneiro com salário de R$ 1.700, vaga de montador de móveis com salário de R$ 1.400, operador de máquinas de construção civil com salário de R$ 1.720 e também vaga para pedreiro com salário de R$ 1.699. Vamos em frente, então, com o programa Mais Catalão, com um recadinho do Colégio Veratis agora, Fabrício, um dos nossos parceiros que sempre apoia o programa Mais Catalão. É isso mesmo, falar então daquele que é o colégio mais completo aqui de Catalão, e a gente sempre lembra o nome dele aqui no programa Mais Catalão, é o Colégio Veratis. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Veratis é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Veratis, educação de verdade. Acesse as redes sociais do Colégio Veratis e também o site www.veratis.com.br. É isso mesmo, Fabrini. Vamos em frente, mandando um abraço ao pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. Tem várias pessoas aqui acompanhando o programa. A ID Marta está dando boa tarde, a Cida Feitosa está dando boa tarde com a gente, a Marilene Rodrigues também está aqui, muitas pessoas acompanhando, Caroline Rosa, todo mundo no Facebook participando do programa Mais Catalão, e tem muita gente no Instagram também, né, Fabrini? É isso mesmo, aqui no Instagram, acompanhando a nossa live ao vivo, está conosco o pessoal lá da Físio Amor Vida. Está também conosco o Gilmar, a Soninha Melo, o Aloísio Ramos Barbosa, o Bruno Lima, a Tânia tá desejando uma boa tarde para todo mundo, a Mari Oliveira, o Elton Ramos. Está também aqui conosco o Serginho do Pit Dog. Então, um abraço para essa turma. Continuem ligadinhos aí, porque o programa Mais Catalão tá só começando. Um abraço também para o Eric Torquato. Tá certo, então, Fabrini. Vamos em frente com o programa Mais Catalão. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, o Velomar Rios, que está na linha com a gente para falar sobre essa situação da Covid-19, que nós falamos no início do programa, sobre os dados, né, no Brasil, no mundo, aqui na nossa região. Velomar, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a toda a equipe da Nova Liberdade e a todos os nossos ouvintes.
Ô, Velomar, vamos começar. Eu queria começar te perguntando, pedindo para que você falasse o seu ponto de vista sobre os casos da Covid-19 no mundo e no Brasil. Esse fim de semana foi um fim de semana emblemático. Nós começamos o mês de abril no Brasil com um caso de Covid-19. Começamos o mês de março com um caso de Covid-19. Começamos o mês de abril com mais de 6 mil casos e agora a gente começa o mês de maio com mais de 100 mil casos. E aqui em Catalão a gente começou março sem nenhum caso, abril com um caso e agora a gente continua com um caso confirmado. Qual que é a avaliação que você faz? Como é que você vê esses números na expansão da doença no Brasil, no mundo? E aqui a gente tem conseguido manter um patamar. Secretário? Olha, Leandro, é muito delicado você fazer qualquer tipo de comentário a respeito de Covid, a respeito do vírus. O que acontece? A propagação ela é tão violenta, tão rápida, que se uma pessoa que está contaminada, ele for capaz de passar essa transmissão para 3 pessoas, e essas 3 pessoas conseguir passar para mais 3, e assim sucessivamente, ela não vai apenas duplicar ou triplicar, ela vai realmente virar uma avalanche. Isso é que está acontecendo aí numa avaliação mais profunda a nível de Brasil. É uma questão normal que nós estamos passando por ela. Agora, Leandro, aqui em Catalão, a gente tem feito todo o trabalho, demos sorte de não ter tido nenhuma infecção aqui no início. O único caso que apareceu com infecção que veio de fora no início, mas que graças a Deus ele não propagou para ninguém. Por que eu estou dizendo que demos sorte em relação a isso? Porque naquele momento, Leandro, não só Catalão, lugar nenhum do Brasil praticamente estava preparado em termos de EPI, em termos de proteção para seus funcionários de saúde. O que hoje ocorre é o contrário. Hoje, se nós pegarmos Catalão, que é o que eu posso afirmar, os 3 hospitais particulares, eles estão com os produtos de EPI dentro da normalidade para proteger os seus funcionários. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, idem, nós estamos preparados para atender, para dar segurança aos nossos profissionais da saúde. Então, hoje a situação nossa, ela é bem diferente. Naquele momento, você pode ver que o índice de profissionais da saúde no Brasil que foi infectado naquele primeiro momento era um índice muito alto. Hoje, eu acredito que o índice de profissionais de saúde sendo infectados é muito menor do que aquele do primeiro momento. Então, é um vírus que delicado, pegou todo mundo despreparado, né? Muito difícil. E esse é o relato que eu faço. Tá certo. Secretário, agora de manhã teve uma reunião do comitê que faz a gestão da questão da Covid-19, do coronavírus aqui na nossa cidade. Alguma novidade, alguma decisão diferente ou foi uma reunião para avaliação, secretário? Nós não estávamos reunindo o comitê. Nós reunimos, alguns médicos da secretaria e que, por coincidência, alguns deles fazem parte do comitê e que estavam nessa reunião, mas eram assuntos internos da secretaria, na grande maioria dos assuntos até voltado para efeito da Covid, mas nós estamos ali, é um trabalho nosso rotineiro da Secretaria. Tá certo, secretário. O município, né, a Secretaria de Saúde tem acompanhado aí atentamente, né, e diuturnamente toda a situação, até para tomar as medidas necessárias em virtude desse novo vírus. Agora, a gente sabe também que na semana passada, inclusive, nós falamos com o senhor aqui a respeito daquele caso suspeito, a morte daquele senhor de 59 anos, um caminhoneiro. Já saiu o resultado? O que a gente pode falar sobre isso para a população, Velomar? Esse caso daquele senhor, caminhoneiro falecido, nós continuamos aguardando o posicionamento do Laboratório Central, do LACEN, e, para dizer a vocês, é o único caso que nós temos hoje. Nós não temos nenhum caso suspeito hoje de pessoa viva. O único que nós temos com material enviado para o LACEN, aguardando resultado, realmente é desse senhor que é suspeito de óbito. Que bom, né, secretário? A gente pode reforçar aqui a recomendação para a população, né, daqueles cuidados que a gente tem que ter, lembrando que é responsabilidade de todo mundo.
Olha, sem dúvida. Aquilo a gente diz sempre. Essa situação é uma situação que todos nós estamos expostos a ela. Todo mundo está sujeito a ser contaminado pelo vírus. Então, ela não é responsabilidade de A, de B, mas de todos. E todos têm que ter esse empenho, têm que ter os cuidados devidos. Cuidados esses já amplamente divulgados pela mídia, amplamente divulgados por todas as pessoas. Então, nós não temos como afirmar que a responsabilidade é de A ou de B, mas todos nós coletivamente temos essa responsabilidade. Tá certo. E ter cuidado também, né, Velomar? Você falava aí da divulgação, né? A gente ter cuidado também com a divulgação de conteúdos fakes, né? A gente tem que ter cuidado na apuração, na divulgação de informações, até para não gerar uma situação aí de pânico entre as pessoas por notícias falsas, né? Olha, Fabrício, esse é o pior. A pessoa que fala ou que divulga qualquer conteúdo sem veracidade, ele realmente está desprestando um serviço à comunidade e as pessoas devem evitar isso e quem vê notícias através desses fake, também deve checar a veracidade de onde foi tirada essa informação, porque se ela não tem fonte de informação, ela não é confiável. Ela tem que ter uma fonte da informação. Tá certo, então. Secretário, a gente queria agradecer a sua participação. Você falou, inclusive, da questão de fake news. Circularam algumas mensagens nas redes sociais nos últimos dias falando de novos casos em Catalão, casos suspeitos. Então, o que há de concreto é que, nesse momento, não há caso suspeito internado em Catalão, né? Não. Nesse momento, Leandro, o que nós podemos afirmar é que nós só temos esse caso suspeito em Goiânia, mas é de um óbito, né? É um óbito suspeito que está aguardando resultado, e nós temos no teste rápido, continua fazendo normal os testes rápidos aqui, e que nós temos aí de quinta-feira para cá, 6 pessoas, de quarta para cá, 6 pessoas que foram testadas positivo em teste rápido, mas são pessoas assintomáticas que não foi notificado pelo sistema. Eles vão ficar com registro para nós apenas do teste rápido, e que nós adotamos todos os protocolos com essas pessoas, os protocolos normais de quem tem a Covid. Tá certo, então. Secretário, muito obrigado, viu, pela sua participação, e nós continuamos à disposição aqui para trazer as informações sobre a Covid-19. Eu que agradeço, Ana, e coloco sempre à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada, boa tarde, boa semana, secretário. Vamos em frente então, Fabrício Obali, agradecendo aos nossos patrocinadores, a J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure logo a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão. Você que tem um imóvel que está fechado, não consegue alugar, procure hoje mesmo a J. Ribeiro Imóveis. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Velha Matriz. Fabrício, segunda-feira nós falamos agora há pouco com a Suzete Elias, ela que é secretária de Trabalho e Renda aqui de Catalão, sobre o reinício das atividades de encaminhamento ao emprego do Cine, né? E hoje, segunda-feira, nós estamos estreando um novo quadro aqui no nosso programa, que é justamente para falar sobre a questão de trabalho, sobre a questão de dicas, para levar até as pessoas que estão em casa sugestões, enfim, com um pouco mais de informação sobre a questão do mercado de trabalho, sobre motivação, né, sobre aspectos positivos que ajudam a pessoa a ter uma vida melhor. E hoje a gente vai conversar com a Patrícia Santos, ela que é especialista em análise comportamental e também consultora de recursos humanos. Patrícia, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Patrícia, vamos começar o nosso bate-papo, né? Como é que você tá fazendo uma análise do mercado de trabalho nesse momento? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Esse momento é um momento, as empresas ainda estão cautelosas, né? Elas estão cautelosas nessa retomada, elas estão mantendo as recomendações, né? E estão ainda mantendo o seu quadro, eu diria, enxuto, né? O quadro atual de funcionários, né? Muitos em home office, férias, banco de horas, mas a gente já começa a perceber
a abertura de algumas oportunidades essenciais aí, né, no nosso mercado de trabalho. Algumas empresas começam a contratar. Agora, Patrícia, dizem que o bom trabalhador, aquele que se destaca, é aquele que consegue, de alguma forma, se diferenciar em meio à crise, né? E como é que o trabalhador ele pode fazer, né? O que é importante observar e fazer nessa retomada? Fabrine, esse cenário atual é um cenário desafiador, né? Onde a gente precisa vencer primeiro o medo. Então, é um momento em que todos nós estamos vivendo, né? Por pior que seja o momento, ele deve ser encarado como uma oportunidade para a gente aprender algo novo, nos tornar pessoas melhores. E eu tenho certeza que muitas pessoas aí se reinventaram, né? Nesses últimos meses aí, né? Quantas pessoas não aprenderam a costurar, né? Fazendo máscaras, né? Então, assim, reinventaram. Então, eu diria que é um momento em que o trabalhador ele precisa primeiro vencer esse medo, tá? E buscar se qualificar, né? Ter sempre a proatividade, foco, né? Ter determinação, não se perder ao meio de tantas notícias ruins, né? Nós precisamos ser protagonistas das nossas carreiras. Tá certo. Agora a gente sabe também, Patrícia, como você já citou aí um pouco, que a qualificação profissional, né, buscar o aperfeiçoamento também é muito importante. Mas a gente sabe que em virtude dessa pandemia, as próprias instituições de ensino estão com uma certa dificuldade, também passando por um momento de reinvenção em virtude das aulas presenciais estarem suspensas. Então, qual a orientação da especialista nesse momento, né, para a gente não ficar parado vendo o tempo passar? Muito boa essa pergunta. Eu diria que assim, os ventos estão soprando para todos, né, de forma igual, né? Então vai caber a cada um de nós saber como utilizar esse momento, né? O vento ele vai ficar ruim para quem vive com medo, como eu disse, né? Porque aqueles que vão sair na frente são os que têm coragem, vão avançar e vão estar à frente. Então, assim, nós percebemos várias oportunidades, por mais difícil que esteja o momento para a educação, a gente percebe oportunidades na internet de cursos, né, gratuitos, que a gente tem várias instituições online. Eu tenho aqui sites com mais de 2.000 cursos de qualificação. Nós temos lives, né, de pessoas que eu diria assim, importantíssimas nesse meio aí de empreendedorismo, de liderança, né, onde nós podemos buscar essas ferramentas, né, para nos qualificar, não ficar parado, né, estacionado, deixar que o medo nos bloqueie. Então, são essas oportunidades que nós temos que abrir agora, o olhar, a visão, né, e aumentar aí a nossa qualificação, o nosso conhecimento. Bom, Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você está falando dessa questão das lives, das informações. Você acha que os cursos online também pode ser uma boa alternativa para esses profissionais? Com certeza. A questão de cursos gratuitos que muitas instituições oferecem, você acha que as pessoas podem aproveitar esse tempo que está em casa, né? Às vezes as pessoas têm até um tempo ocioso, né, Patrícia? Sim, a gente não pode deixar esse tempo, o ócio, né, nos vencer. Então, os cursos, eles têm vários cursos online, né? Vários sites, por exemplo, o site da PUC, do Rio Grande do Sul, da própria Fundação Getúlio Vargas. Temos MBAs, né, na área de vendas, de marketing, gestão de pessoas. O próprio Senai, né, tem cursos gratuitos com certificação sobre finanças pessoais. É um momento tão difícil, né, que a gente está tendo que aprender até como gerir as nossas finanças. Então, logística, metrologia, tem vários sites. Tá certo, então. Ô, Patrícia, a gente queria agradecer a sua participação por enquanto aqui no programa Mais Catalão. Vou pedir por gentileza para que você continue conosco. Já já nós voltamos para falar um pouco mais sobre essas dicas aí para o pessoal que está em casa nessa retomada no mercado de trabalho. Tudo bem? Ok, muito obrigada. Vamos em frente então, Fabrini. Vamos aproveitar a oportunidade também, Leandro, para falar com o pessoal que está aqui nas redes sociais, porque tem gente parabenizando aí, né, o assunto, a participação da Patrícia. Está aqui conosco a Soninha Melo.
a Rafaela Gonçalves, o pessoal lá do Design Arte Catalão, a Soninha tá aqui parabenizando, né, a fala da Patrícia, dizendo que ela é muito competente, fala coisas importantes, inclusive tá querendo a Patrícia lá na empresa para dar treinamentos. Então, muito obrigada, Soninha, aí pela participação, por estar acompanhando aqui o nosso bate-papo no programa Mais Catalão. Um abraço, então, para Nayara Assunção, para Vanessa Carneiro, para o Gustavo Fernandes, o Juliano, a Meire, o Paulo Simões, a Irene Gomes Fonseca e também o Eric, também acompanhando o programa Mais Catalão. Leandro? Muita gente conosco aqui também no Facebook, Marilene Rodrigues, Expedito Emídio, a Usana Alves, a Eliana está aqui com a gente, Ide, Marta, Adriana Cristina, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando o programa Mais Catalão. Fabrini, vamos em frente, segunda-feira é dia de falar de cardiologia aqui no programa Mais Catalão. Quem participa é o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, que já está na linha com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade FM. Hoje a gente separou como tema, né, a gente falar um pouquinho sobre infarto do miocárdio. Eu vou começar perguntando para o senhor o que é isso, né? Esse tão conhecido, tão falado infarto do miocárdio. Em primeiro lugar, o tema tem relevância, Leandro, porque em tempos de Covid-19 a gente sabe que as doenças cardiovasculares ganham um papel fundamental, porque são elas que desencadeiam e colocam o paciente em maior perfil de risco. O infarto do miocárdio é tido como a morte de parte ou total do músculo cardíaco por conta de alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Tá? Essa interrupção ela pode ser súbita ou pode ocorrer gradativamente. O paciente passa, então, a perder parte da massa muscular, esse músculo vai perder função, o coração, portanto, vai perder função, podendo eventualmente até entrar em falência total por falta de chegada de oxigênio, por falta de sangue. Tá? Agora, doutor Clésio, essa doença aí, né, ela dá sinais, quer dizer, existem sintomas antes do infarto? Sim. Sim e não. Infelizmente, cerca de 1/3 dos pacientes que apresentam infarto, que evoluem para o evento final, que na verdade o infarto é o evento final de uma sequência de situações ruins. Tudo começa pela chamada doença aterosclerótica ou aterosclerose. É o entupimento, a obstrução gradativa dos vasos sanguíneos, como principal causa para levar, então, à morte da musculatura cardíaca. Na verdade, 1/3 dos pacientes que evoluem para infarto do miocárdio, muitas vezes o faz de forma silenciosa. Esse paciente não tem manifestação alguma. O primeiro evento já é a morte súbita ou o infarto em graves proporções. 2/3 dos pacientes, sim, evoluem geralmente com sinais que indicam, que podem indicar uma obstrução, uma dor no peito, um desconforto, sintomas não habituais. Aquele indivíduo que começa gradativamente, ele percebe que ele perdeu a capacidade funcional, que a gente chama. Antes eu andava daqui até a esquina, a padaria da esquina, eu conseguia ir bem. Agora eu já tenho que parar porque eu tenho ou dor ou eu tenho um sintoma limitante, uma falta de ar, uma tontura, um desconforto. É importante que a pessoa preste atenção nesses sinais. Agora, o que a gente pode fazer, doutor, para evitar, né, para prevenir antes que isso aconteça? Sim. A doença aterosclerótica que leva ao infarto é uma doença que a gente chama de multifatorial. Ela não tem uma causa única, ela tem várias causas. Se você buscar na literatura, você vai ver que metade dos diabéticos, dos pacientes que evoluem com infarto, são diabéticos. Cerca de 2/3 dos pacientes que infartam têm no histórico hipertensão arterial. Pacientes obesos, hoje, 1/3 da população mundial está obesa, então a obesidade é um fator também que contribui para isso. Níveis de colesterol alterados, principalmente da chamado colesterol ruim, que é o LDL, esses pacientes, então, eles tendem a evoluir mais frequentemente para infarto do que aqueles que não têm esses fatores de risco.
Mas o fundamental mesmo, assim, o marcador definitivo disso, que vem justificando a incidência cada vez maior de infarto no nosso meio, é exatamente o estilo de vida que as pessoas adotam. Então, o colesterol ele vai subir, mas principalmente porque o indivíduo tem maus hábitos alimentares, ele é sedentário, muitas vezes fumante, né? E são esses fatores que geralmente levam o paciente, então, a um conjunto de situações que levam ao infarto. Tá certo, então. Já, doutor, nós vamos falar também sobre essa relação aí, dessa questão do infarto com a Covid-19. Vou pedir para que o senhor continue aqui conosco no programa Mais Catalão. Já nós voltamos a conversar sobre esse assunto, tudo bem? Pois não. Vamos em frente então, Fabrini, agradecendo mais uma vez ao pessoal que está acompanhando o programa Mais Catalão, o pessoal nas redes sociais aqui com a gente. Tá aqui conosco a Aparecida Ribeiro, Maria Silveira Vieira tá aqui, Nuremberg Gomes, José Amadeu também participando com a gente, acompanhando o programa Mais Catalão. Tem a José Amadeu, né? A Elizabeth Ferreira também aqui com a gente. E no Instagram também a galera tá ligadinha, viu? Então vai aqui o nosso abraço pro João Paulo Silva, pro Alessandro Macedo, pra Aparecida Borges, pra Elanita Melo, acabou de se conectar, o pessoal do Empório Fazendinha, o Cairo José, a Nayara Assunção e também o Ivan Felipe. O Ivan Felipe disse que não perde um programa sequer, tá sempre ligadinho aqui no programa Mais Catalão, nos prestigiando e se informando através da nossa programação. Leandro. Que bom, obrigado pela audiência. Ivan, você aí de casa que está assistindo, né, está escutando o programa Mais Catalão pelo 102,7, você também pode assistir ao nosso programa pelas redes sociais. É só você entrar no nosso Instagram, @programa Mais Catalão. O pessoal está ao vivo aqui com a gente no Instagram e você também pode falar com a gente, pode assistir a gente pelo Facebook, programa Mais Catalão. Hora das notícias do dia. Quem chega é o Badinho Filho. Boa tarde, Badinho. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão, na emissora Nova Liberdade FM. Uma satisfação muito grande estar participando com vocês novamente desse maravilhoso programa de vocês que leva informação de credibilidade para toda a nossa população e para as demais populações aí da região do Sudeste Goiano. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, Badinho. O que é destaque hoje aqui na nossa região? Bom, Leandro, os principais destaques são com relação aos acidentes de trânsito que ocorreu na BR-050, aqui próximo a Catalão. A Polícia Rodoviária Federal registrou 4 acidentes durante esse feriado prolongado, de sexta-feira até domingo. Foram saídas de pistas, né? Motociclista que perdeu o equilíbrio e acabou caindo, nada de maior gravidade. Porém, a gente alerta os condutores, as pessoas que vão pegar a estrada, que necessitam pegar a estrada, para que redobrem a atenção, atendam às legislações de trânsito e, claro, se tiver ingerido bebida alcoólica, não pegar a direção. E, principalmente, fazer o uso dos equipamentos de segurança, que é o cinto de segurança, que é também, no caso para crianças, a utilização da cadeirinha, dos assentos. Então, essa é a nossa indicação e recomendação da Polícia Rodoviária Federal. E um outro assunto também que tomou conta das redes sociais no último final de semana foi com relação de um idoso da cidade de Ipameri, um idoso de 74 anos, que foi hospitalizado em um hospital particular de Catalão, mais precisamente no Hospital Nasser Fayad, e vários veículos de comunicação noticiaram que eles estavam com a suspeita aí da Covid-19, o que foi descartado na manhã da segunda-feira, após realização de exames feitos lá no Laboratório Central de Goiânia. Então deu negativo. Esse paciente de Ipameri, que fica a 61 quilômetros de Catalão, segue internado nesse hospital particular de Catalão. Ele faz o tratamento contra um câncer e segue hospitalizado, né? A gente conversou mais cedo com a Cibele Castro, que é a coordenadora de vigilância epidemiológica lá de Ipameri, né, que nos informou que do outro caso que teve anteriormente, que foi confirmado um caso lá,
no dia 24 de abril. Esse paciente tem 62 anos de idade, é um homem, e ele segue internado no hospital de campanha, lá em Goiânia, e seu quadro clínico segue estável. Nos demais casos lá, segundo o último boletim de Ipameri, a cidade conta com esse caso confirmado que a gente acabou de relatar, 5 casos descartados e nenhum caso novo de suspeita de coronavírus na cidade de Ipameri. Lembrando que fica a 61 quilômetros de Catalão e a cidade possui cerca de 27 mil habitantes. No mais, Leandro, essas são as informações iniciais da nossa semana, do blog do Badinho. Estamos apurando outras informações, inclusive daquele senhor que faleceu lá na UPA, que foi coletado o material dele, que ele foi testado positivo no teste rápido, e a gente está aí contactando as autoridades de saúde para saber se já saiu o resultado do LACEN, uma vez que outros resultados deram positivo nesses testes rápidos e deram negativos nos exames do LACEN. No mais, desejo a todos uma boa semana, uma semana uma abençoada para todo mundo e de notícias boas. E quem quiser seguir nossas redes sociais é só colocar lá, @blog do Badinho no Instagram e no Facebook. Certo, então. Obrigado, viu, Badinho? Quem quiser saber mais informações, acesse o blog do Badinho. Uma boa tarde para você e até amanhã, Badinho. Vamos em frente então, Fabrini? Vamos sim, lembrando aqui mais uma vez da galera que nos segue pelas redes sociais, aqui ao vivo na live do Instagram, está conosco a Isa Dias, a Soninha Melo lá de Uberlândia, ela está acompanhando o programa, a Mônica Santiago também está aqui e parabenizando pelo trabalho, né, pelas informações aqui do programa Mais Catalão, Nayara Assunção, Alexandra, a Mônica, o Jonathan, Ana Paula Franco e Elanita Melo acompanhando o programa Mais Catalão pelas redes sociais. Leandro. Tá certo, então a gente agradece a todo mundo que está acompanhando, o pessoal que está assistindo ao nosso programa pelas redes sociais, você também que está ouvindo o nosso programa pelo 102,7. Hora da previsão do tempo, professor Rafael de Ávila já está na linha. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E continuamos hoje, Leandro, segunda-feira, com a atuação da forte massa de ar seco que permanece em Catalão e região. Hoje, destaque são as amplitudes térmicas, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima estará muito grande. Por exemplo, hoje a temperatura máxima prevista para Catalão é em torno de 32 graus Celsius, e a temperatura mínima em torno de 15 graus Celsius, ou seja, vamos ter muita variação, sem expectativa de chuva. Caso ocorrer, serão pancadas extremamente isoladas, e a questão é que também teremos índices de umidade relativa muito baixos na cidade, em torno de 40% a 35%, e mais ao longo da semana tem uma frente fria chegando para nós aí, e possivelmente queda da temperatura. Mais informações passaremos para vocês amanhã. Volto com vocês. Tá certo, então, professor Rafael de Ávila, muito obrigada mais uma vez pela participação, ele que está sempre conosco aqui todos os dias e amanhã, e claro, né, todos os dias ao longo dessa semana, a gente volta com mais previsão do tempo. Leandro. É isso aí, Fabrini, o professor falou uma coisa interessante, né, amplitude térmica de 15 a 32 graus, ou seja, faz um calorão de dia, faz frio à noite, 17 graus de diferença, né, entre o calor que faz à mínima tarde, e a entre máxima. a mínima e a máxima, entre o calor que faz à tarde e o frio que faz à madrugada. Ficar atento aí à temperatura, né? Pra não passar frio de madrugada, né, Fabrini? Vamos com o recadinho do Carona, nosso parceiro aqui do programa Mais Catalão, Fabrini. E a gente sabe que tem muitos motoristas do Carona que passam aí esse horário acompanhando o programa Mais Catalão. Um abraço a todos os motoristas do Carona, né, Fabrini? É isso mesmo, um abraço para quem tá aí trabalhando, né, firmes no trabalho mesmo em toda essa situação aí que o mundo enfrenta. E o nosso recado, claro, né, para os nossos ouvintes, nossos internautas, a gente sabe que todo mundo, hora ou outra, pode precisar, né, sair de casa para ir a uma farmácia, ao supermercado ou até mesmo ao hospital e também para trabalhar, né, Leandro? Então não precisa passar dificuldade, passar aperto, ir a pé, é claro, só chamar o Carona e Carona com K. Lembrando que o Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana aqui de Catalão. É só você ir lá na loja de aplicativos do seu celular e baixar
o Carona, Carona com K. Lembrando que todos os motoristas estão treinados e os carros, gente, estão sendo higienizados a cada corrida para a segurança de todo mundo. Então, se você precisar sair de casa por algum motivo, basta chamar o Carona e Carona com K, Leandro. Tá dado o recado. Vai lá na loja, baixa o seu aplicativo Carona com K. Se for sair de casa, vai de carona. Fabrício Obali. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Patrícia Santos, que é especialista em análise comportamental e também consultora de recursos humanos. No primeiro bloco, a Patrícia falou pra gente sobre a importância dessa preparação, né, para a volta ao mercado de trabalho, principalmente as pessoas que estavam em busca de uma colocação, teve que parar em função do distanciamento social e agora a gente vê as coisas mais ou menos voltando um pouco ao normal, a um novo normal, né, Patrícia? A Patrícia está aqui conosco novamente e eu queria te perguntar, Patrícia, quais são os setores da economia que você acredita que estão melhor para quem quer uma colocação no mercado de trabalho nesse momento? Sim, Leandro. A economia como um todo, ela tem sido afetada, né? Nós vamos ter aí um cenário de recessão, né, em 2020. Mas a gente percebe que nesse momento alguns setores já conseguem desempenhar, né, ou pelo menos têm sido mais demandados do que outros. E aí, nessa ocasião, eu diria que o setor da saúde, né, seria o número 1 aí, farmácias, hospitais. O setor de logística, né, o comércio, com muita gente em casa, né, em isolamento social, aumenta aí a questão, né, das pessoas estar cozinhando em casa. Então, vagas nessa área aí de estoquista, recepcionista de caixa, a gente vê que tem surgido oportunidades, né? Então, logística, comércio, motoboys, né? Entregadores. Então, essa área aí tem sido bastante demandada também. E atendimento ao cliente, telemarketing, percebemos que a parte da tecnologia, né? Com as aulas aí virtuais também, tem demandado profissionais que entendem, né? Dessa parte de suporte, suporte, essa parte mesmo de internet, né, as habilidades mais voltadas para a área de tecnologia. Tá certo. Patrícia, você falava no bloco anterior aí, né, dessa questão da gente se reinventar, né? Eu ia te perguntar aqui quais são os setores diante desse cenário que a gente deve evitar, mas eu acho que não é nem o caso de evitar, porque às vezes as portas para determinadas áreas estão um pouco mais restritas, digamos assim, né? E dentro desse contexto aí de reinvenção, a gente sabe que num momento de crise, a gente, se não tem muito o que escolher ou como escolher, a gente precisa se adaptar aí, né, e até colocar a nossa mão de obra disponível em novos setores, não é isso? Exato. É um momento de descoberta, né, Fabrini? Às vezes, como eu disse, né, muitas pessoas acabaram nesse momento aí de isolamento descobrindo novas habilidades, né? Eu nunca costurei na minha vida, mas aprendi olhando aí, tem tantos vídeos no YouTube ensinando a fazer máscaras, né? É tão fácil fazer. Eu mesma acabei fazendo, né, aqui para casa. Então, as pessoas elas acabam descobrindo habilidades que antes eram desconhecidas. Então, eu vejo o momento como um cenário sim, difícil, um cenário em que nós temos que ter cautela, prevenção sempre, mas nós não podemos ficar parados diante dessa incerteza, diante do medo. Nós precisamos nos descobrir, né? E essa descoberta é tentar, né? Tentar fazer coisas diferentes em casa, que vão nos ajudar a descobrir essas habilidades antes desconhecidas. Até, Sabrina, existe uma ferramenta muito boa, tá? Eu vou deixar, porque esse momento é um momento em que a gente, assim, esse medo, ele gera um pouco de instabilidade, né, de desequilíbrio, a gente não sabe qual área da vida a gente foca primeiro, né, e a nossa vida, ela tem várias áreas, né, a área pessoal, profissional, a área de qualidade de vida, de relacionamento. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, ela já está no meu Instagram, tá, no Instagram da Superação RH, _RH, das pessoas que queiram usar lá, né, está explicando lá direitinho, para poder você escolher uma área e botar foco. Eu digo que a nossa vida, ela chama roda da vida, a nossa vida é como uma roda. Se uma área está prejudicada, não vai indo bem, né, acaba
prejudicando outras, né? Outras áreas. Então, eu vou deixar a ferramenta lá. Se as pessoas tiverem dúvida, pode me chamar também pelo WhatsApp. Tá certo, depois a gente vai repostar também Claro. no perfil aqui do programa Mais Catalão. Patrícia, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui no programa e já reforçar o nosso convite para as próximas semanas, não só semana que vem, para a gente aproveitar esse momento difícil, né, de reaprendizado para todos, para a gente poder levar informação, orientar, esclarecer, né, e juntos nos reinventarmos nesse momento. Então, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco tantas informações importantes, Patrícia, e na semana que vem a gente te espera mais uma vez. Obrigada, Fabrina. Obrigada, Leandro. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Ô, Patrícia, antes da gente encerrar aqui, só deixa para nós, por favor, os seus contatos, onde que o pessoal de casa pode te encontrar, Patrícia? Pelo Instagram, superação_RH, ou também pelo LinkedIn. Tá? Superação Soluções em Recursos Humanos. E o meu WhatsApp, né, 999240226. Tá dado o recado, então. Patrícia, obrigado, viu? 999240226. Semana que vem a gente se fala novamente. Um abraço, Patrícia. Abraço, obrigada. Vamos em frente, então, Fabrina. Muitas mensagens aqui para Patrícia. A Damares Floriano disse: Patrícia Santos, uma excelente profissional. Adriana Cristina da Silva mandando mensagem também. A Patrícia Santos, parabéns. Uma grande mulher e uma grande profissional. A Patrícia participando conosco ao vivo aqui no programa Mais Catalão. Fabrini, hora do nosso quadro de cardiologia. Vamos para o nosso último bloco. Está aqui com a gente o Dr. Clésio Whindersson da Cunha. Nós começamos falando sobre infarto do miocárdio e ele explicou para a gente o que é o infarto, né? Como que a gente pode tentar prevenir. E aí eu queria te perguntar, Dr. Clésio, tem como socorrer uma pessoa infartada? Quer dizer, quanto tempo é possível socorrer? Em quanto tempo a pessoa tem ali para tentar buscar um socorro? Como é que funciona essa questão do socorro a uma pessoa que está sofrendo um infarto? O socorro, ele deve ser, Leandro, imediato. Ao você se deparar com uma pessoa que esteja numa situação suspeita, porque você não sendo médico, muitas vezes, mesmo para alguns médicos, dependendo da especialidade, da área de atuação, fica um pouco difícil reconhecer os sinais iniciais de infarto. Mas se você pensa na possibilidade, leva esse paciente o mais rápido possível a um pronto atendimento onde você tenha uma equipe de cardiologia treinada para esse tipo de atendimento. Há, inclusive, estatísticas mostrando, Leandro, que o tempo ideal, o tempo máximo de espera que você pode dar para um paciente é de 2 horas. Ou seja, aquele paciente que começou a ter sua dor no peito e que desconfiou e correu para um atendimento médico em menos de 2 horas, a chance de recuperação e de lesões restantes é mínima. Esse paciente tem uma boa chance de se recuperar e ficar com o mínimo de sequelas possível. Acima de 2 horas, esse paciente já começa a aumentar exponencialmente o risco de complicações. Ele pode fazer desde arritmias a um quadro chamado choque cardiogênico, que é uma falência aguda do coração em que o paciente pode até perder a vida, em função de que o coração perde uma força subitamente, ele pode até bater, mas não com o padrão necessário para bombear sangue. Tá? Então, 2 horas é tido como o tempo ideal. E existem algumas estatísticas mostrando que se o paciente é atendido num hospital e em menos de 90 minutos, quer dizer, 1h30, ele é submetido a uma intervenção, ele é submetido a um tratamento conhecido publicamente como angioplastia, uma dilatação já rápida desse vaso, desobstruir rapidamente para que ele possa ter fluxo novamente, a chance de recuperação é altíssima. Acima de 90 minutos também, então você já começa a perder tecido cardíaco, e aí depende muito da localização. Se você pega uma artéria, nós temos 3 artérias coronárias principais, e essas artérias, os grandes ramos, se obstruídos, eles podem levar a consequências maiores. Se é um ramo secundário, um ramo pequeno, de repente a consequência
não passa de ali uma dor, um desconforto, o paciente vai ficar em recuperação e daqui uns dias ele já está bem. Tá certo. Agora, doutor Clésio, brevemente aqui para a gente encerrar, fala para nós, então, se o risco de infarto aí do miocárdio é maior caso a pessoa seja contaminada pela Covid-19. Olha, a doença cardiovascular, seja a doença aterosclerótica, seja infarto, seja AVC, porque, embora seja no cérebro, o AVC não passa de um infarto. Da mesma forma que ocorre no coração, acontece, então, no cérebro. Essas duas doenças em conjunto são responsáveis por 1/3 das mortes no mundo. Se você levantar a estatística em qualquer país do mundo, 1/3 das mortes vem dessas duas doenças, do somatório dessas duas doenças. E o que você pode fazer é tentar melhorar a qualidade de vida, tentar dar tratamento às doenças que você tem. Em tempos de Covid-19, você tem que ter atenção redobrada, porque o paciente que é portador de doença aterosclerótica, muitas vezes ele nem sabe, ele é um paciente mais vulnerável, ele tem uma imunidade um pouco mais comprometida, aqui o tempo não permite e não é o foco da discussão, mas esses pacientes, eles têm a imunidade um pouco mais comprometida. Então, eles respondem mal às infecções, eles têm mais dificuldade de sair desse quadro infeccioso. E em tempos de Covid, com um vírus que se torna agressivo, dependendo exatamente da existência dessas chamadas comorbidades, dessas doenças, isso se torna perigoso. Então, é importante que o indivíduo procure seu médico, procure orientação. A gente tem aí uma dificuldade, que é a proposta do distanciamento social necessário, diga-se de passagem, mas existem formas de atendimento e aí é importante que o paciente procure entrar em contato com o seu médico ou com a equipe médica a qual esse médico faça parte, tá? Para que recebam uma orientação de como proceder, mesmo estando assintomático, porque nesse período agora, conforme já foi dito aí, o doutor Adib, prefeito, falou ainda no programa anterior, o secretário Jolomar falou ainda há pouco, e a gente vê posts todo dia e nós estamos aprendendo com essa doença ainda. Então é importante que o paciente também procure fazer esse aprendizado para se cuidar melhor nesse tempo de crise. Tá certo, então, doutor Clésio Whindersson da Cunha, cardiologista. Doutor Clésio, para a gente encerrar aqui então, né, quem tiver outras dúvidas aí, quiser esclarecer de repente outros assuntos com o cardiologista, a clínica está aberta. Está aberta, estamos funcionando dentro daqueles parâmetros determinados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina. Mas estamos funcionando normalmente. Tá certo, então. Dr. Clésio Whindersson da Cunha, semana que vem, volta conosco aqui no programa Mais Catalão. Muito obrigado, Dr. Clésio. Fabrini, está na hora de ir embora, agora 1h36. Agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Veratis, Educação de Verdade. Acesse as redes sociais e saiba mais sobre o Colégio Veratis. Também o aplicativo Carona, se precisar sair de casa, vá de carona, baixe o seu aplicativo Carona com K. E também a J. Ribeiro Imóveis, uma das melhores imobiliárias de Catalão. Já são 18 anos de tradição aqui na cidade. Amanhã tem mais programa, né, Fabrício? É isso mesmo. Amanhã, pontualmente, ao 12h30, estaremos de volta. Lembrando que a semana está só começando e a gente faz questão da sua companhia aqui pelas ondas da 102.7 ou também pelas redes sociais. Programa Mais Catalão no Instagram e no Facebook. Então, venha conosco porque a semana está só começando e, se Deus quiser, vai ser de boas notícias, né, Leandro? Com certeza, Fabrício. Um abraço para você. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.